noite! Sejam todos muito bem-vindos à nossa Hora Saudável de hoje. Eu sou a Aline Girardi, falo daqui diretamente do Rio Grande do Sul e é uma honra estar aqui essa noite incrível junto com vocês para pegar todas as dicas, as informações incríveis sobre o tema de hoje, que é o colágeno, nutrição de dentro para fora. Então, gente, papel e caneta em mãos. Eu já estou aqui com o meu Herbal Concentrate quentinho para me acompanhar e pegar o máximo das informações e, claro, para brilhantar a nossa noite de hoje com muitas informações incríveis. Me ajudem a receber ele. Gente, é inacreditável. Membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, o médico mais querido do Brasil, Dr. Nathaniel Wilniski. É com você, doutor. Uau, gratidão. Olá, Aline. Olá, Brasil. Olá, Mundo Herbalife. Que honra, que alegria. É espetacular poder estar mais uma vez na Hora Saudável. Obrigado por você me receber aí na sua casa. E a gente hoje vai falar de um dos assuntos que mais me apaixona, né? Como eu fui muito bem apresentado pela Aline, eu sou médico, nutrólogo, sou apaixonado pela nutrição, e uma das coisas que mais me apaixona na filosofia global de nutrição da Herbalife Nutrition é aquilo que a gente chama de nutrição total. Nutrição total quer dizer nutrição de dentro para fora e de fora para dentro. Essa empresa é uma empresa que, além de promover os melhores produtos, os melhores suplementos de nutrição, promove o estilo de vida saudável. E eu tenho uma honra de compartilhar isso com vocês, com a família de vocês, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente comprova que a boa alimentação, exercício, os cuidados com a pele, a hidratação, o controle do estresse e o uso correto dos suplementos nutricionais é o que faz a nutrição total, de dentro para fora, de fora para dentro, e isso a gente reflete, a gente resplandece, como eu vou mostrar para vocês. Então, cheio de luz, cheio de alegria, cheio de brilho nessa Hora Saudável de Nutrição Total. Eu quero compartilhar a minha tela e sempre com esse espírito de gratidão, né? E a gente vai falar, sim, colágeno, nutrição de dentro para fora e de fora para dentro. A gente está numa série, num momento da Hora Saudável que a gente está chamando de Direto do Doutor, e há pouco tempo eu falei sobre a proteína, né? A proteína é um macronutriente, assim como o carboidrato, como as gorduras, e a gente chama a proteína o nutriente número 1. Então, é importante entender esse contexto da proteína dentro da nossa alimentação, da nossa nutrição, do que a gente chama de nutrição total. A proteína é importantíssima para formar o nosso corpo, nossos tecidos, nossos órgãos. Quando a gente pensa em proteína, a gente logo pensa em massa muscular, mas a proteína é muito mais que isso. A proteína fornece saciedade. E a saciedade é chave para eu controlar a quantidade e a qualidade daquilo que eu como. É muito simples. Uma pessoa com fome, anota isso aí na sua casa, uma pessoa com fome, ela não se alimenta. Uma pessoa com fome, ela ataca a comida. Uma pessoa com fome, ela não planeja, eu vou comer um grelhado, vou tomar um shake. Ela come o que tem pela frente. Então, quando a gente come o que tem pela frente, e geralmente, infelizmente, hoje nas ruas, nas nossas bairros, nos nossos ambientes que a gente chama obesogênico, a gente não tem muita coisa saudável para comer e a gente acaba comendo excesso de calorias. Comendo excesso de caloria, a gente fica com aquilo que a gente chama de balanço energético positivo e armazena isso sob forma de gordura no nosso corpo. Então, sempre que a gente come muita caloria e não gasta isso de uma forma adequada, isso vai resultar em desafios de controle de peso. Por outro lado, né, dietas restritivas, dietas desequilibradas, que começa a faltar
macro ou micronutrientes. Lembra dos micronutrientes? Vitaminas, minerais, começam a mostrar os seus sintomas, começam a mostrar o seu preço. Se eu como muita caloria, armazeno isso sob forma de gordura. Agora, se eu como de forma desequilibrada, se eu como poucas frutas, verduras, se eu não uso suplementos conforme recomendado nos rótulos, as unhas começam a ficar quebradiça, os fios de cabelo começam a ficar fracos e a nossa pele começa a mostrar esse resultado. Inclusive, a gente já vai falar na pele, né? Claro que proteína, uma das proteínas mais importantes é o colágeno, e quando a gente fala em colágeno, a gente já pensa em pele. Além da questão do macro e micronutriente, hidratação e deficiência de gordura saudável na pele também causa ressecamentos. Então, olha só, o que eu quero convidar vocês aí na sua casa a raciocinar comigo é que a nossa pele, anota aí porque isso é uma maneira muito legal de falar sobre a pele, a nossa pele é o nosso cartão de visitas, isso mesmo. Eu não enxergo, quando eu olho para vocês, as células do rim, as células do baço, as células do cérebro, mas as células da pele a gente enxerga. Então, quando uma pessoa tem um estilo de vida saudável, quando ela se alimenta bem, quando ela se cuida, quando ela está bem nutrida, a pele mostra isso. E o contrário também é verdadeiro. Então, a gente tem que entender que a pele tem dois lados. Uau! É muito interessante isso, porque muitas vezes eu vou dar palestras de nutrição para dermatologista. E aí a gente fala do lado de fora da pele, que tem que hidratar, que tem que proteger do sol, que tem que limpar, que tem que tonificar, né? E tem toda uma linha, inclusive na Herbalife Nutrition tem uma linha maravilhosa de produtos de nutrição externa. Muitas vezes eu vou falar sobre a pele para nutrólogos, para endocrinologistas, e aí a gente fala o lado interno da pele. A gente fala que tudo aquilo que a gente come acaba se refletindo na nossa pele. Mas eu fico com uma alegria muito grande, dá para vocês notarem isso, quando eu vou falar de nutrição aqui para vocês, clientes, família da Herbalife Nutrition. Por quê? Porque aqui a gente fala de nutrição total, a nutrição de dentro para fora, que é a nutrição daquilo que a gente absorve de nutrientes, e também de fora para dentro, que é esses cuidados com a pele, que você pode falar com a pessoa que convidou você para assistir esse treinamento e se informar mais sobre como limpar, hidratar, tonificar a sua pele e proteger contra os raios ultravioletas do sol. Então, assim, eu já comentei com vocês que a pele é o nosso cartão de visitas, que a gente se apresenta a nossa saúde, o nosso estilo de vida através de como a nossa pele se apresenta, mas, assim, além de revestir o nosso corpo, a pele também tem uma série de funções, né? Por exemplo, a pele regula a temperatura corporal. Quando eu estou treinando e começo a suar, o suor na pele é exatamente uma tentativa de refrescar. E, às vezes, a gente está lá na academia com aquela toalha, né? O corpo está tentando se refrescar e a gente vai secando. Tem que aprender a escutar o nosso corpo, deixa o suor refrescar a sua pele. A pele também protege contra agressões externas. Eu falo dos raios ultravioletas do sol, insetos, bactérias. E, por falar em bactérias, a pele é um órgão importante do nosso sistema imunológico. Isso mesmo. Pessoas que têm doenças na pele ou que têm o que a gente chama de solução de continuidade, quando a pele está com alguma lesão, isso pode servir como uma porta de entrada para uma bactéria, para um vírus, para um fungo. Então, a pele tem uma série de funções, além de nos deixar mais bonito e além de ser o nosso cartão de visita. E olha que interessante, esse é um dado que você tem que entender por que as coisas são assim, por que, por exemplo, os cuidados que eu tenho que ter com as mãos, com os pés, é diferente com o rosto, que é diferente com o resto do corpo. A espessura da pele, pessoal, varia de acordo com a parte do nosso corpo. Por exemplo,
nas mãos e nos pés, a pele pode chegar a ter 4 milímetros de espessura. Na região das pálpebras, por exemplo, ela pode ter menos de 0,5 milímetro de espessura. Então, é claro que um produto que eu vou aplicar na minha pele, na mão, no corpo, é diferente daquilo que eu vou usar no rosto. Isso vale para sabonete, isso vale para hidratação, isso vale para proteção solar. Então, são coisas importantes da gente saber sobre a nossa pele. E a pele também, ela se modifica ao longo da idade, né? Então, assim, quando a gente é um bebezinho, quando a gente nasce, a gente tem uma pele com a superfície super macia, né? Quem tem um bebê em casa ou quem convive com as crianças sabe que quanto mais jovem, a nossa pele é mais sensível, mais macia e tem uma consistência muito mais lisinha. E à medida, eu gosto de falar assim, à medida que a nossa certidão de nascimento vai amarelando, bom falar assim, né? A pele ela vai ficando com linhas de expressão, o que a gente chama de rugas, pés de galinha, né? Então, à medida que a gente vai envelhecendo de uma forma saudável ou não, a pele vai mostrando isso. Agora, várias coisas influenciam na aparência da nossa pele, né? Então, eu já falei algumas, que eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai falar do colágeno. E não precisa ser um mestre da nutrição para saber que não adianta tomar o melhor colágeno do mundo e não cuidar do seu estilo de vida. Isso é importante. Então, assim, tempo de vida. Quanto mais jovem, quanto mais branquinha a nossa certidão de nascimento, mais saudável é a nossa pele. Genética, sim, senhor. Tem gente que ganha na mega sena da genética e a gente conhece pessoas com 50, 60, 70 anos que têm uma pele muito, muito saudável. Tem pessoas que, por mais que se cuidem, né, já têm uma tendência familiar de ter mais linhas de expressão, mais ressecamento da pele. Agora, o estilo de vida. Anota aí. Nada envenena mais a sua pele do que o estresse. Então, assim, é nítido, né? Trânsito, desafios, problemas familiares, problemas de negócio, a pele vai ficando assim avermelhada, sulcada, ou muito oleosa, ou muito ressecada. Poluição, excesso de álcool, tabagismo, algumas infecções da pele e o sol, pessoal. O sol é muito importante, né? O sol, por um lado, ele ativa a nossa vitamina D, melhora a absorção do cálcio, mas sol com a pele desprotegida envelhece a pele. Então, se você falar com um dermatologista, ele vai querer que você use fator de proteção solar. Se você falar com um endocrinologista, ele vai querer que você tome sol para prevenir a osteoporose. Se você falar com a filosofia de nutrição da Herbalife, ele vai querer que você proteja a pele para se expor no sol e use suplementos conforme o rótulo que contenham vitamina D. Então, isso que a gente chama de nutrição total, cuidar a pele de dentro para fora e de fora para dentro. Outra coisa importante é que na nossa pele, pessoal, a cada minuto está acontecendo o que eu chamo da Terceira Guerra Mundial. O que é a Terceira Guerra Mundial? A Terceira Guerra Mundial é a luta entre os radicais livres, que envelhecem, que destroem, que adoecem a pele, e os antioxidantes que protegem a pele. Quais são os antioxidantes? Vitaminas A, C, E, fitonutrientes como chá verde, o ômega 3. Então, esses antioxidantes protegem a pele contra os radicais livres. É por isso que a gente fala que tem que cuidar de dentro para fora e de fora para dentro. Né? Então, entrando agora assim mais na questão do tema do colágeno, eu acho que essa introdução deu para ter uma ideia da importância dos cuidados com a pele. E a gente tem que saber que a pele ela é composta basicamente por 3 camadas. A camada externa, que é a epiderme, a camada do meio, que é a derme, e a camada bem interior, interna da pele, que é a hipoderme. E a derme,
ela é formada basicamente por duas proteínas. Não. Pela primeira vez eu vou explicar aqui o que é o colágeno. O colágeno e a elastina são as proteínas que dão organização, que dão consistência para a derme. Então, vocês veem ali na segunda rodinha da pele jovem, né? Como quando a gente tem bastante elastina e bastante colágeno, a pele fica bem organizada, bem estruturada, e a camada de cima da pele, a epiderme, se apresenta lisinha. Por quê? Porque a derme está lisinha. Com o passar do tempo, né? Com o envelhecimento, depois dos 30 anos, lentamente o organismo para de produzir esse colágeno, a elastina também para de funcionar, vai havendo uma desorganização da derme e olha a superfície da pele. Aí vai aparecendo as rugas, as linhas de expressão, os pés de galinha, todas essas questões, né? Então, olha só, a elastina e principalmente o colágeno são formados por aminoácidos. Quem assistiu a Hora Saudável da Proteína lembra que, assim como um trem é formado por vagões, uma proteína é formada por aminoácidos. O colágeno e a elastina não é diferente. Então, o que forma o colágeno, o que forma a elastina são os aminoácidos, que aqui na tela eu coloquei como tijolinhos, né? Cada um dos aminoácidos, a valina, a leucina, a isoleucina, a lisina, o triptofano, são tijolinhos aminoácidos que formam o colágeno e a elastina. Então, assim, da onde que a gente obtém esses aminoácidos? De qualquer proteína. Quando eu como carne, quando eu tomo leite, quando eu como ovos, quando eu tomo Sui Silêncio Shake, quando eu tomo a NutriSup, quando eu tomo qualquer produto do portfólio de produtos da Herbalife Nutrition que tenha proteína, seja ela vegetal, seja ela animal, eu vou obter esses aminoácidos. E aqui vem um ponto importante. Muita gente, sabendo disso, fala que colágeno não funciona. Por quê? Porque colágeno é uma proteína e a gente não absorve a proteína, a gente absorve os aminoácidos. E eu vou explicar para vocês que até 10 anos atrás essas pessoas tinham sim razão. Verdade. Quando eu comecei a estudar nutrição, pessoal, no tempo que o Mar Morto nem estava doente ainda, muito tempo atrás, as pessoas vendiam cartilagem de tubarão, gelatina em folha, até o pé de galinha as pessoas compravam no açougue para fazer sopa para tomar colágeno. Isso funcionava? Não. Por quê? Porque quando eu como cartilagem de tubarão, quando eu como pé de galinha, quando eu como gelatina, o meu organismo digere isso até aminoácidos e eu não como esse colágeno, eu como aminoácido. Então, vamos entender, e isso é muito importante você explicar para a sua família, explicar para as pessoas por que colágeno funciona, né? Então, o colágeno na pele, a gente já falou que a pele é um dos maiores órgãos do corpo humano e o colágeno é uma das proteínas mais importantes do corpo. De todas as proteínas do nosso organismo, ao redor de 30% é colágeno. Agora, se eu pego a pele, que a gente chama o peso seco da pele, 80% é colágeno. Então, já deu para entender como o colágeno é importante. E tem vários tipos de colágeno, pessoal. A gente conhece hoje 13 tipos de colágeno. O colágeno tipo 1 é o colágeno que atua na pele. O colágeno tipo 2 é o colágeno que atua nas articulações, nos ligamentos. Então, assim, às vezes o seu médico vai pedir para você tomar colágeno porque você tem um problema em alguma cartilagem, é o colágeno tipo 2, não é o colágeno que a gente está falando agora. O colágeno para a pele é o colágeno tipo 1. Isso é bem importante a gente entender, né? Então, assim, por que as rugas e as flacidez na pele são geradas, né? Então, eu mostrei ali a derme, aquela camada mais interna da pele. Com o tempo, a partir dos 30 anos, o organismo começa a diminuir a produção de colágeno, de elastina e os fatores que a gente comentou antes. Ir para o sol sem estar protegido, uma alimentação
desequilibrada, com excesso de peso, excesso de cigarro, de bebida alcoólica, estresse, poucas horas de sono, genética, tudo isso vai fazendo com que a flacidez e as rugas apareçam, né? E o processo de envelhecimento natural da pele, ele vai ocorrer porque a partir dos 20 anos, 25 anos, 30 anos, lentamente o organismo vai diminuindo a produção de colágeno, né? Então, a partir dos 25 anos, a gente já produz, a cada ano a gente calcula mais ou menos 1% menos de colágeno, e depois da menopausa, né, quando as mulheres entram naquele período de menopausa, a redução de colágeno é ainda mais evidente, é ainda mais rápido, chegando a 2% de cada vez. Então, olha só, assim como um teto, o que sustenta o teto são as vigas, né? O que sustenta a nossa pele, o que dá firmeza para a nossa pele é o colágeno. Se eu tiro a viga do teto, o que acontece com o teto? O teto cai. Se eu tiro o colágeno, como acontece lentamente no nosso organismo, o que acontece com a nossa pele? Isso mesmo, infelizmente a pele cai e começa esses processos de flacidez, de tudo e diminuindo, né? Então, o que nós vamos falar agora é medicina baseada em evidência, ciência baseada em estudos clínicos, né? Eu acabei de falar para vocês que comer cartilagem de tubarão, comer pé de galinha, ou comer uma carne, comer um ovo, ou comer um shake, tudo isso termina em aminoácido. Como que o colágeno melhora as nossas rugas, a saúde da pele? Então, assim, ó, a maioria das proteínas, inclusive o colágeno, eles são digeridos até aminoácidos, mas existe uma forma de ser absorvido que são os peptídeos bioativos de colágeno. E é isso que eu vou explicar para vocês agora. Lembra que eu sempre dou o exemplo da proteína, assim como um trem é formado por vagão, assim como uma palavra é formada por letras, a proteína é formada por aminoácidos. Agora, eu posso pegar uma palavra e dividir ela em sílabas. Por exemplo, a palavra palavra, né? Ela tem 3 sílabas e tem 8 letras, né? Então, a palavra palavra, ela pode ser cortada em letras ou em sílabas. Uma proteína, ela também pode ser cortada até aminoácidos, ou ela pode ser cortada até peptídeos. 2 ou 3 aminoácidos juntos vão formar o que a gente chama de peptídeos, né? Então, olha só, aqui na tela vocês estão vendo uma molécula de colágeno. E se vocês olharem essas bolinhas, cada uma dessas bolinhas é um aminoácido, né? Então, tem as bolinhas vermelhas, tem as bolinhas verdes e tem as bolinhas violetas, que formam um formato de tríplice hélice, como se fossem 3 linhas enlaçadas, né? Isso é um colágeno. Se eu for comer isso, eu vou digerir isso até bolinhas. Mas existe um processo que a gente chama de hidrólise. O que é hidrólise? É extração com água. Eu jogo água e vou pegar essas 3 linhas e vou dividir em 3. Então, assim, ó, existem muitos colágenos hidrolisados. O que é isso? Eles são quebrados, desculpa, eles são quebrados com água. Então, eu vou ficar com 3 fitas. Mas, tchananã, aí vem a diferença. Uma empresa chamada Gelita, que é uma empresa da Alemanha, patenteou um tipo de colágeno chamado colágeno Verisol. O que é esse colágeno Verisol? Eu hidroliso ele, eu quebro as 3 tiras em 3 com a água, e aí com enzimas específicas eu vou quebrando esses aminoácidos, essas bolinhas de 2 em 2 ou de 3 em 3, formando os peptídeos bioativos. Pessoal, isso é super importante você entender
que nem todos os colágenos hidrolisados são iguais. Vocês vão encontrar produtos no mercado, é um colágeno hidrolisado, mas o único que tem estudos clínicos comprovando a eficácia, como eu vou mostrar para vocês, é o colágeno Verisol, que não é por acaso, é esse exatamente que a Herbalife Nutrition utiliza no Beauty Booster, né? É o colágeno Verisol que tem estudos clínicos. Então, a molécula de colágeno, aquela estrutura tríplice hélice, eu quebro ela com a água, hidrólise, e depois com enzimas específicas eu vou cortando em peptídeos, e esses peptídeos bioativos são absorvidos, vão lá na derme e lentamente, eu tenho que tomar todos os dias, anota aí, esse é o segredo do produto de colágeno, é o uso diário. Tem que tomar dia sim, o outro também. Até quando? Até os 120 anos. Aí ele funciona, né? E esses estudos clínicos são publicados, inclusive, se você olhar no rótulo do Beauty Booster da Herbalife Nutrition, tem as referências para você entender melhor esses estudos clínicos. Então, assim, primeira coisa, como que o colágeno Verisol atua? Não é mágica, não é por acaso, é ciência. E é o uso diário. Primeira coisa, tem que tomar diariamente. Se você tomar todos os dias, ele funciona. Se você tomar lá de vez em quando, adivinha, ele vai funcionar só lá de vez em quando. Então, esse colágeno Verisol, ele tem os peptídeos bioativos que vão entrar lá na derme, aquela camada do meio da pele, e vai estimular a produção de mais colágeno e da elastina. E você tomando todos os dias, você vai alcançar o que a gente chama da mudança da estrutura da pele. O que é a mudança da estrutura da pele? Ela vai ficando mais elástica, ela vai crescendo, voltando à função normal, e na superfície essa pele vai ficando mais lisa, como mostram os estudos clínicos, né? Então, o que tem, quais são os diferenciais do Beauty Booster da Herbalife Nutrition? Primeira coisa, ele tem 8,4 gramas de proteína. O que isso quer dizer? Tem o colágeno Verisol 2,5 gramas e mais whey, proteína do soro do leite, fornecendo saciedade e fornecendo boa nutrição. A vitamina E, a vitamina C, a vitamina A, cobre, selênio, zinco, são poderosos antioxidantes que atuam de dentro para fora, de fora para dentro da pele, combatendo os radicais livres, melhorando o aspecto nutricional e fazendo com que a derme funcione melhor. Então, é importante você entender que quando você toma o Beauty Booster, além de tomar 2,5 gramas do colágeno Verisol, você tem whey protein, num total de 8,4 gramas de proteína, as vitaminas e os minerais que têm uma composição exata para aquilo que a sua pele, unha e cabelos precisam. E olha só, você tem 8 gramas de proteína com mais ou menos 45 calorias. Isso é bem adequado para um lanche saudável quando você quer saciedade e controle de peso. Então, sempre eu falo, fazer uma refeição, um café da manhã com sua excelência o shake para controlar o peso e não ter os picos de fome é importante. Então, a importância do Beauty Booster, que você mantenha a sua nutrição, a sua saciedade com 8,4 gramas de proteína e todas as vantagens que eu vou explicar agora. O que me encanta nesse produto é que, assim, eu posso dizer que ele é 5 em 1. Né? Por quê? Porque desde a primeira vez que você toma até os 120 anos, você vai ter os benefícios. Logo que você toma, desde a primeira porção, com licença, tomou a sua bebida, o Beauty Booster. Por ter 8,4 gramas de proteína, ele já fornece saciedade. Né? Você já vai ficar mais tempo com aquela sensação de fome sob controle. Isso não é o Dr. Nathaniel, isso não é Herbalife Nutrition, isso está publicado. A partir de 4 semanas, uso contínuo,
todos os dias, uso diário, você vai ter diminuição do volume das rugas. Continua usando, né? Então, 4 semanas é um mês. No segundo mês, usando continuamente, você já tem o terceiro benefício, elasticidade da pele e, finalmente, né, o fortalecimento das unhas. E, continuando tomando uso contínuo a partir de 12 semanas, 12 semanas são 3 meses, todos os dias, uma coisa que vocês nunca ouviram falar, mas eu vou contar para vocês, um mito chamado celulite, né? Uma coisa que 85% das mulheres apresentam em algum momento da vida e que, sim, com o uso contínuo, claro, pessoal, tem que equilibrar a nutrição, tem que controlar cigarro e excesso de álcool, tem que fazer exercício, tem que cuidar do sol, mas os estudos clínicos com pessoas que adotaram um estilo de vida saudável, 12 semanas, todos os dias, reduz a celulite, né? Então, olha só, publicado, né, estudos realizados, pessoas que tomaram todos os dias colágeno verisol, né, a partir de 8 semanas, no segundo mês, 65% de aumento do colágeno naquela camada média da pele na derme, né? 18% de aumento na elasticidade da pele, isso comprovado cientificamente, e 20% da redução das rugas, das linhas de expressão, pés de galinha, códigos de barra, seja o que você quiser chamar, vai lentamente melhorando. Estudo clínico publicado, né, medicina baseada em evidência. Então, assim, ó, celulite, como eu falei para vocês, que é uma coisa assim, que é um tabu, que a gente não fala, mas de cada 100 mulheres, 85 vai ter celulite em algum momento da sua vida. E o que é a celulite? Celulite é exatamente a alteração naquela camada média da pele, na derme. A derme vai faltando colágeno, vai faltando elastina, e a camada externa, a epiderme, fica com aspecto de casca de laranja, né? Então, desequilíbrio nutricional, excesso de sal, excesso de açúcar, estresse, cigarro, tudo isso, excesso de peso, de gordura corporal, vai causando celulite. Então, adotando o estilo de vida saudável e ativo, cuidando da nutrição de dentro para fora e de fora para dentro, e usando o colágeno verisol, como tem no Beauty Booster da Herbalife Nutrition, uso contínuo, todos os dias, né? A partir de 12 semanas, você melhora essa tão temível celulite. E eu queria me aprofundar, né, já que a gente teve uma hora saudável só sobre proteína, importantíssimo o papel da proteína no controle de peso, né? Eu lembro que eu fiz uma experiência, quero repetir para vocês, se a gente pegar 3 grupos, para um grupo da shake, para o outro grupo da pão e para o outro grupo da batata frita, qual é o grupo que vai sentir fome primeiro? É o grupo que comeu pão, carboidrato. O grupo que vai ficar com fome em segundo lugar de tempo é o grupo que comeu a batata frita, a gordura. E aquele grupo que vai demorar mais tempo para sentir fome ou que vai se sentir saciado por mais tempo é o grupo da proteína, o grupo da sua excelência, o shake. Então, o whey é uma proteína de alto valor biológico, né? Contribui para a saciedade e ele é muito interessante, olha só, porque a gente tem o Beauty Booster, dois sabores que eu adoro, frutas vermelhas e tangerina. Você pode adicionar o colágeno no seu shake sem problema nenhum. Existem receitas nos sites oficiais da Herbalife Nutrition de várias preparações que você sim pode fazer com o colágeno. Você pode usar como um lanche saudável no meio da manhã, no meio da tarde, ou pode fazer como eu, né? Eu e a minha família, eu e a minha gatinha, toda noite a gente faz, antes de dormir, o que a gente chama do soninho da beleza, a gente toma o Beauty Booster para ter 8,4 gramas de proteína e ter esse efeito. Faz diferença o horário? Não, não faz diferença, mas é uma questão de rotina. Eu
como sempre eu tomo shake de manhã, como eu sempre tomo shake à noite, como eu uso a linha 24 horas depois que eu treino, o horário que eu tenho de tomar o Beauty Booster é antes de dormir. Você pode, na sua casa, encontrar o melhor horário, né? Então, eu espero, de uma forma científica, mas muito apaixonada, com muito brilho no olhar, ter passado as informações sobre a ciência, sobre a nutrição do colágeno, e agora você está aparelhado, você está treinado, você está capacitado para explicar. Colágeno não funciona. Como assim, doutor Nathaniel? No final você fala isso. Sim, colágeno não funciona. O que funciona são os peptídeos bioativos de colágeno, principalmente o colágeno verisol, que é o que a gente tem no Beauty Booster da Herbalife Nutrition. Eu espero que vocês tenham curtido essa apresentação tanto como eu curti. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Eu quero devolver a palavra para a Aline, não sem antes agradecer a corporação da Herbalife Nutrition, os líderes e, principalmente, cada um de vocês que prestigia a Hora Saudável. E, vocês não vão acreditar, eu vou falar uma coisa incrível. Vem muito mais Hora Saudável, muito mais informação, muito mais conhecimento, muito mais motivação para vocês. Beijo grande, nos vemos na próxima Hora Saudável. E agora é com a Aline, direto aqui do Rio Grande do Sul, para o mundo. Aline, gratidão, beijo e sucesso. Uau, gente, quanta informação incrível! Muito, mas muito obrigada, doutor Nathaniel, por essa noite maravilhosa. Gente, informações surreais. Eu anotei muita informação, realmente inacreditável. E eu gostaria também de compartilhar aqui essa noite com vocês o meu resultado. Então, como eu falei no início, eu me chamo Aline Girardi, conheço a nutrição da Herbalife já há mais de 15 anos. Isso mesmo, conheci a Herbalife com 18 anos de idade, tinha um terrível problema de intestino preso. Comecei utilizando a Herbalife como forma de me alimentar mais saudável e é inacreditável. Eliminei 5 quilos e 12 centímetros de medidas, realmente incrível. Quando a gente, né, sente o nosso corpo se transformando, a gente vai melhorando a nossa composição corporal. Então, hoje, com 33 anos de idade, eu me sinto muito melhor que aos 18. Sou muito grata à nutrição da Herbalife. E, gente, sobre o nosso assunto dessa noite, o nosso queridinho Beauty Booster, como eu sempre falo, né? É a hora da beleza e realmente, gente, surreal com todas essas informações que a gente pegou essa noite, não é verdade? Que realmente são 5 benefícios em um único produto. Então, realmente incrível. Assim como o Dr. Nathan falou, eu também amo usar esse produto de ceia antes de dormir. É inacreditável o resultado. E a gente sente, gente, que além de a gente estar realmente vendo diferença na nossa pele, no nosso cabelo, nas nossas unhas, é ver os nossos clientes cada vez mais com resultados. Gente, a aparência da pele é surreal. Por isso que eu sempre falo, né? Faça suas fotinhos e vá acompanhando de semana em semana as diferenças, porque os resultados realmente são incríveis. A gente vê a aparência da pele melhorando demais. Então, a gente tem clientes que têm um resultado inacreditável com esse produto. Por isso que ele realmente é o nosso queridinho, né? O Beauty Booster, ele é maravilhoso. E última dica que eu também gostaria de deixar aqui é que, além de ele ser maravilhoso, saboroso, frutas vermelhas, tangerina, né? 2 sabores incríveis. A gente tem muita receitinha que a gente pode estar fazendo com ele. Então, você pode estar misturando no iogurte, pode estar misturando ele, inclusive, junto no seu shake. Gente, fica surreal, uma delícia mesmo. Então, gente, aproveitem com todas essas informações que a gente recebeu hoje para realmente fazer o seu Beauty Booster diariamente, todos os dias, e se desafia a fazer um projeto 90 dias seu e realmente ver o seu resultado. E com certeza muitas e muitas pessoas também vão amar o seu resultado e vão querer saber ainda mais desse nosso queridinho. E, gente, olha que incrível que a Herbalife nos disponibilizou, que é o programa do cliente premium. Isso mesmo, se você ainda não é um cliente premium, chama a pessoa que te convidou para aqui para essa noite e peça para ela como você pode ser um cliente premium hoje ainda, né? Porque realmente é um mundo de vantagens, é uma plataforma online
totalmente disponível para você, onde você tem acesso a descontos progressivos de até 32%. Isso mesmo, gente, é muito desconto, é realmente incrível. E dentro dessa plataforma você tem acesso a receitas maravilhosas. Então, o Erba Chef é realmente uma plataforma, né? Um site com receitas exclusivas para a gente fazer receitinhas fits deliciosas e super práticas em casa. Então, realmente incrível esse site. E, gente, vocês amam